Deus abençoe a sua vida. Olha, pula esse vídeo não. Para aí agora o que você está fazendo, porque eu quero te passar uma reflexão da vida para que você entenda o que você precisa fazer para verdadeiramente ser feliz e não viver mais nos altos e baixos, mas você viver sempre do lado que é o vencedor, que é o céu, que é Deus, que é Cristo, e não mais do lado da derrota, que é o mal, que é o inferno. Então, presta atenção, tá vendo essa montanha-russa? Isso aqui é uma montanha-russa, né? Percebe-se que toda montanha-russa, ela começa como? Ela começa você parado na plataforma, você embarca no carro e o carro se inicia numa subida. Presta atenção. A sua vida é como se fosse essa montanha-russa. Muitas vezes você está lá em cima, ou muitas vezes você está lá embaixo. Como assim? Eu vou explicar para que você entenda o que é a sua vida comparado a uma montanha-russa. Percebe-se que todas as vezes que nós entramos nessa jornada chamada vida, nós estamos na plataforma. E na plataforma nós temos duas escolhas. E é viver a vida, viver, né, o caminho que nós estamos vivendo, ou desistir dela, que é deixar de viver, deixar de estar nesse mundo. Quando você está na plataforma e você embarca nessa jornada, você percebeu que toda a montanha-russa começa com uma subida? Você percebeu? Por quê? Por que as montanhas russas normalmente começam com uma subida? Porque normalmente você está assim e de repente quando inicia a jornada ela começa a subir. Começa com subida. Entenda que ninguém nessa vida ele tem medo, ninguém nessa vida tem medo da plataforma ou de subir. Por quê? Porque subir, se na vida financeira, na vida familiar, conjugal, significa na pessoa ela ter estabilidade, grandes recursos financeiros e grandes oportunidades de crescimento. Subida. Percebe-se que o medo começa quando você chega lá no topo e você olha para baixo. O medo começa ali. Por que o medo começa ali? Porque você não sabe o que vai acontecer no momento que você desce. Percebe-se também uma coisa, que o carro normalmente ele para no topo. Ele fica uns segundinhos parado para que você adquira o medo na hora da descida. Por quê? Porque você vai olhar para baixo, automaticamente você tem que olhar para baixo. E aí quando começa a jornada da descida, é aí que também começa o medo na vida de todas as pessoas. Por que eu tô dando essa reflexão para você? Entenda uma coisa. Quando você começa a jornada dessa vida, quando você nasce e quando você vai crescendo e subindo na vida, ganhando idade, experiência e conhecimento para as coisas, todas as vezes que você chegar no topo, você vai temer. Por quê? Porque o topo da montanha significa que você chegou no limite daquela subida e dali só tem um jeito agora: descida. O medo começa ali, porque você não sabe como vai ser a descida, você não sabe como que é as coisas. Assim é na vida com Deus. Abraão, quando ele entrou na vida com Deus, ele estava na plataforma e ele começou a subir, contanto que Deus o tirou dos caldeus e começou a dar uma jornada para ele de subida, de envolvimento com Deus, de aliança com Deus, de uma vida com Deus. Só que chegou um dia, que chega rápido, em que teve as descidas e as subidas da vida de Abraão. Por quê? Porque ele chegou no topo, onde é a presença de Deus, onde é o auge da presença de Deus na vida de um ser humano. E aí começou os altos e baixos, como acontece na sua vida. Porque normalmente nós tememos a vida e não acreditamos que ela pode ser feliz ou abençoada. Porque o topo, todos que chegam lá, eles precisam saber o que vai acontecer. E normalmente o topo não informa para você como vai ser a sua jornada. Ele só fala para você que você vai acabar descendo e depois vai estar acabando subindo. E depois descendo, e depois subindo. E você nunca sabe como que vai ser a sua jornada. Por isso, entenda uma coisa.
você precisa entender que nessa jornada, como a montanha-russa, quando você está na plataforma e subindo, você tem uma escolha: acreditar que você vai chegar no destino final bem, seguro e salvo, ou você acreditar que você vai poder descarrilhar na caminhada, você vai acreditando que alguma coisa pode acontecer, o cinto pode estar frouxo, você escapar, você pode acreditar que pode escapar, rasgar a cinta, você pode acreditar num monte de coisas, que isso pode acontecer se você acreditar mais nisso. Ou você pode acreditar que com a vida com Deus, você vai chegar seguro, são e salvo. Todo mundo que já participou de um momento como esse, de participar de uma montanha-russa, ou você vai num parque de diversão, aqueles brinquedos que trazem risco muitas vezes à vida e que faz você ter medo, toda vez que você entra naquilo, você não sabe o que vai acontecer. Você só está pensando no seu divertimento, na sua emoção daquele momento. A vida é a mesma coisa. Quando você entra nela, você só tem isso. A emoção de viver, de saber o que vai acontecer, de o que vai acontecer. Nós não sabemos do futuro. Eu não sei do meu futuro, eu não sei o seu futuro. Mas uma coisa eu sei: que Deus, quando eu estou com Ele, quando eu vivo para Ele, quando eu vivo de acordo com a sua palavra, quando eu estou de acordo com o que Ele fala, essa palavra, ela me garante uma segurança na hora da descida. Porque toda aquela pessoa que vive para Cristo, ela não está isenta de lutas. Ela não está isenta de passar por problemas. Ela não está isenta de ver pessoas do seu lado morrerem. Ela não está isenta de ver algumas situações difíceis. Ela não está isenta dos problemas. Mas com Cristo, esses problemas não são nada. Essa situação onde que você chega no topo e observa a descida não te traz mais medo. Por quê? Porque Jesus é o seu cinto de segurança, Ele é o seu suporte de proteção, onde que quando você entra naquele carrinho chamado vida, naquele transporte chamado vida, você não teme o mal, você não teme as consequências das coisas, você não teme o mundo. Por quê? Porque Jesus, Ele garante a sua jornada e faz você ter ela uma jornada feliz. A Bíblia fala de um homem chamado Neemias. Ele colocou em seu coração voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Mas antes de ele começar a jornada, sabe o que ele falou para o povo? Ele diz assim: vamos fazer um jejum, apregoar um jejum, e vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê uma jornada feliz. Sabe por que ele pediu isso? Porque ele sabia que os inimigos continuavam ao redor de Jerusalém. Ele sabia que os problemas, contanto que você for ler a história de Neemias, você vai ver que depois, quando ele terminou os muros, ou no processo de construção do muro, os inimigos tentaram fazer ele parar a construção de todas as formas possíveis. Mas o Senhor, quando está com a pessoa, não deixa que os inimigos consigam atrapalhar os seus planos. E aí, os inimigos tentaram, eles lutaram, eles fizeram de tudo para tentar parar Neemias. Mas Neemias construiu os muros em 50 e poucos dias, e ainda mais, glorificou a Deus por causa da reforma que fez em a cidade que era escolhida por Deus naquela época, e hoje Ele faz isso na nossa vida. Os inimigos são quem? Os problemas, as dificuldades, as doenças, o mal exterior. Mas entenda que quando nós estamos bem espiritualmente, quando nós temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos um compromisso com Deus, essa garantia que vem do céu garante que você, quando enfrentar essa jornada difícil, tá vendo essa descida aqui, ó? Quando você passar por essa descida, você esteja bem, seguro. Entenda que lembra que nesse carrinho cabe algumas determinadas pessoas. Vamos colocar 20 pessoas aí. Você é uma dessas 20. E lembra que dessas 20, você é aquela pessoa que muitas vezes está em oração, está clamando a Deus, está buscando a Ele, está com um compromisso com Ele. Você está seguro. Muitas vezes você vê do seu lado alguém passar por algum momento difícil e sofrer as consequências disso. Mas quando você está com Cristo, firmado na palavra de Deus, buscando a Ele, Ele garante para você isso: estabilidade, vida, salvação e alegria para todos sempre, em nome de Jesus. Então fico com essa mensagem e que possa